Vamos falar sobre educação? Então, eu tenho acompanhado de perto os problemas que a educação tem, e são problemas que se repetem, infelizmente, há décadas. A gente aí chegou num ponto, meio que numa sinuca de bico com relação à educação, a educação pública e a educação privada. A educação privada, o valor é muito alto, a educação pública parece que se perdeu e deixou cair muito o seu padrão, e existe uma discrepância muito grande entre a escola particular e a escola pública. Mas aí a gente vai tentando fazer uma pesquisa e eu parei para analisar um pouquinho a questão da educação na Finlândia e no Japão. Na Finlândia, tem um documentário, inclusive você que é mais curioso, que pode procurar. Teve um cineasta americano que esteve na Finlândia, tentando acompanhar e entender o porquê de a educação na Finlândia ser melhor do que a educação nos Estados Unidos. Ao contrário do que ele imaginava, acreditando que o que falta para a educação é investimento e é dinheiro, o que aconteceu foi que quando ele chegou na Finlândia, ele entendeu que lá o investimento que se faz na criança é deixar a criança ser criança. Ou seja, entender a forma lúdica daquela fase da vida e fazer com que as crianças entendam toda a dinâmica da sociedade e descubram as coisas por elas próprias. Essa foi a grande surpresa que ele teve ao chegar lá, achando que o que tinha lá era algo de muito diferente, uma fórmula mágica e fantástica, mas na verdade não é. No Japão, também nós temos aí programas de TV, inclusive, que já fizeram matérias com escolas no Japão, e eles perceberam que no Japão existe uma diferença muito simples. O aluno ele faz parte da escola, ele desenvolve atividades como se a escola fosse dele. Ele serve comida para os colegas, ele ajuda na manutenção da escola, ele ajuda a cozinhar, ele ajuda a limpar a escola. Ou seja, o aluno faz parte daquele ambiente escolar e ele ajuda a construir e a manter. O que existe de fantástico nisso? Nada. E o que eles entenderam, tanto na Finlândia quanto no Japão? Que a gente deve fazer uma relação entre a teoria e a prática. Hoje no Brasil a gente fica parando e perdendo tempo tentando discutir ideologia. Ideologia de esquerda, ideologia de direita, e na verdade a gente deixa de analisar o ponto principal, que é a criança, o jovem que está ali dentro da escola. Isso se arrasta do ensino fundamental, passa pelo ensino médio e chega no ensino superior com alunos hoje que não conseguem entender muitas coisas. Por exemplo, um aluno que vai fazer um curso de matemática, um curso superior de matemática. Eu tenho vários colegas que lecionam matemática que eles me dizem: no primeiro semestre, no primeiro ano ou no primeiro semestre do curso de matemática, tem que ensinar matemática básica. Ou seja, aquilo que o aluno era para ter aprendido lá no ensino fundamental, ele vai aprender de novo na universidade. Por quê? Alguma coisa se perdeu. Então falta uma relação entre a teoria e a prática. Perceba você numa profissão que é muito comum e geralmente é uma profissão que é muito procurada por aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, que são os pedreiros. Se você parar para analisar a atividade de um pedreiro, ela é matemática pura. É muita matemática, muita geometria, fazer cálculo de materiais para não desperdiçar o material, trabalhar com sustentação. Ah, Everton, mas quem faz isso é um engenheiro. Sim, mas você vai chamar um engenheiro para fazer todas as obras da sua casa, uma reforma, por exemplo, que tem que fazer? O engenheiro vai calcular o material para você? Não. Na maioria dos casos, quem vai fazer isso é um pedreiro ou um mestre de obras. Então perceba que não adianta, mesmo com as profissões que são tidas pela sociedade como mais simples, elas exigem alguns conhecimentos básicos, como o conhecimento da matemática. Quer ver outro exemplo? Por que a educação física não tem relação com a matemática? Já que você trabalha com bola, com cone, com trave, por que a gente não consegue fazer essa relação entre a matemática e a educação física, por exemplo? Por que são coisas que uma é aprendida dentro da sala de aula e outra é aprendida numa quadra, num ginásio, num parque? Por que isso não tem relação? Perceba que se a gente conseguir fazer uma relação entre teoria e prática, ou entre duas disciplinas que a gente acha que não tem nada a ver, a gente pode facilitar muito o trabalho. Quer ver um outro ponto? E esse ponto é um ponto que eu percebo muito quando eu vou lecionar, né, na área do direito. Eu pergunto para os alunos se eles se lembram da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, tanto para mim quanto para você, ela é tão importante e a gente não se dá conta, porque lá na Revolução Francesa é que surgiu esse modelo de Estado que a gente tem no Brasil hoje.
a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ele se consolidou lá na França, na Revolução Francesa, em 1789. Com certeza, você que passou pela escola, você aprendeu isso na 7ª, 8ª série. Veja, isso poderia ter sido ensinado junto com a disciplina de cidadania, poderia ser ensinado junto com história, com economia, com sociologia, com filosofia. E perceba, a gente chega, passa o ensino fundamental, passamos pelo ensino médio, e quando eu vejo um aluno no curso de Direito, por exemplo, ele não consegue fazer essa relação. Por que ele não consegue? Essa é a grande dúvida que a gente tem hoje com relação à educação. Como eu disse para você, os problemas da Finlândia e do Japão não são somente questões econômicas, é porque eles entenderam que se nós fizermos uma relação entre teoria e prática, se nós entendermos o contexto social e começarmos a agrupar essas disciplinas, ao invés de continuar separando, eu tenho certeza que nós vamos obter um resultado bem melhor do que esse resultado que nós temos hoje. Tá legal? Um abraço.